Boa tarde, meus amigos e irmãos. É com imensa alegria que eu vou fazer mais um vídeo hoje e gostaria de pedir a vocês que dessem um joinha para mim aí. Você que ainda não se inscreveu, que gosta do meu trabalho, por favor, se inscreva, né? É muito importante para mim, para a continuidade do meu trabalho, que com a graça de Deus eu pretendo continuar, porque graças a Deus eu tenho tido um grande alcance. Muitas pessoas têm me relatado que estão sendo ajudadas com o meu trabalho e eu fico muito feliz com isso. Isso é um incentivo para mim continuar trabalhando. E hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante, que é sobre o uso das bebidas alcoólicas, né? Eu começo aqui fazendo uma pergunta, né? A Bíblia proíbe o uso, mesmo que moderado, de bebidas alcoólicas? Não, a Bíblia não proíbe o uso moderado de bebidas alcoólicas. Ainda mostra relatos de pessoas do passado que faziam uso de bebidas alcoólicas. Por exemplo, no Evangelho de João, ali mostra que Jesus foi a uma festa e transformou água em vinho, né? No livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, mostra que Paulo aconselhou a Timóteo usar um pouco de vinho por causa dos seus frequentes problemas de estômago. Veja que também Lucas, capítulo 7, versículo 33, diz que Jesus foi acusado de bebedor de vinho, né? O próprio Jesus diz que foi acusado de bebedor de vinho. Então, meus irmãos, conforme nós vimos aqui, não é expressamente proibido. Mas nós, cristãos, nós temos que analisar se vale a pena. Porque veja que a Bíblia, ela foi escrita para servir de exemplo para nós. E a Bíblia, ela não mostra bons exemplos de pessoas do passado que se embriagaram. Pelo contrário, mostra até maus exemplos. Temos o exemplo de Ló, que se embriagou e não foi muito feliz. Temos o exemplo de Noé também, que teve uma passagem triste por causa de embriaguez. Sem contar, meus irmãos, que muitas vezes a bebida ela é traiçoeira. A gente às vezes começa com um pouquinho e não consegue se controlar. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou beber porque a Bíblia diz que sendo moderado não tem problema. Mas a Bíblia, aliás, a bebida alcoólica, ela é traiçoeira. A pessoa às vezes não consegue controlar, né? Tem pessoas que conseguem tomar um copo ou dois de cerveja, né, ou de outra bebida e fica por isso mesmo. Já tem alguns que começam com a cerveja, partem para outras bebidas e isso se torna até uma porta aberta para outras drogas. Por isso é que o cristão precisa avaliar se vale a pena. O cristão deve pensar, será que eu realmente preciso de bebida? Será que eu realmente necessito disso para viver, né? Então, é preciso que nós cristãos refletimos um pouquinho sobre isso. Nós cristãos devemos pensar duas vezes. Será que eu preciso disso para viver? Será que eu não posso viver sem isso? Então, nós temos que analisar bem. O cristão tem que analisar bem as coisas que ele faz na vida dele, né? Eu vou dar uma sugestão para todos os meus irmãos, todos os cristãos. Antes de você tomar uma cachaça, um vinho, uma cerveja ou qualquer outra bebida, pense. Pense bem. Será que essa minha atitude não vai fazer alguém tropeçar? Será que alguém ver você beber, saber que você é crente, talvez uma pessoa que está até começando a querer aceitar Jesus, mas ver você uma pessoa crente bebendo, será que aquela pessoa não vai tropeçar? Por isso, devemos pensar assim também. Será que eu não vou causar vitupério ao nome de Deus? Que pode acontecer. Pode acontecer que você está bebendo, o pessoal fala, olha lá, o Deus daqui. Olha lá, que Deus que é o Deus daquele, olha lá, a pessoa está bebendo.
Então isso vai trazer vitupério ao nome de Deus. Ou devemos pensar assim também: será que eu estou edificando alguém com a minha atitude? Será que eu bebendo assim estou edificando alguém? Né? Então tudo isso vale a pena a gente refletir. Mas veja também que em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz que tudo que fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Tudo que o cristão for fazer na vida dele, ele tem que fazer para a glória de Deus. Agora nós devemos perguntar, antes de beber qualquer que seja a bebida alcoólica: será que essa cerveja, esse vinho, essa cachaça ou esse uísque que eu estou bebendo, será que eu estou bebendo para a glória de Deus? Né? Será que Deus está sentindo glorificado com essa bebida que eu estou bebendo? Então vale a pena a gente pensar. Mas aí alguém pode dizer: mas se a Bíblia não proíbe, então é lícito. Olha, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, diz que nem tudo me convém, mesmo sendo lícito. Tem coisa que é lícito, mas não convém, né? Pode ser lícito, mas talvez pode fazer alguém tropeçar ou trazer vitupério ao nome de Deus. Ou pode ser uma coisa lícita para nós, mas as outras pessoas não sabem que aquilo é lícito. Então eu vou contar aqui uma passagem que aconteceu comigo, quando eu era testemunha de Jeová, para vocês verem o que é bebida. Eu fui trabalhar no serviço de casa em casa, de pregação de porta em porta, né? E foi comigo um rapazinho, um irmãozinho lá, de uns 25 anos, um menino até que eu gostava muito dele, né? Um menino até muito querido. E nós chegamos numa certa casa. Naquela casa que nós chegamos para pregar para aquelas pessoas, havia ali uma certa reunião. Parece que uma reunião de família, tinha ali umas 20 pessoas reunidas. E nós chegamos e começamos a conversar com eles. Aí de repente, uma daquelas pessoas que estava ali naquela festa, olhou para esse irmãozinho e falou: eu te conheço. Você estava na festa da Triama. Eu te vi lá. Nossa, mas você bebeu, hein? Você encheu a cara, hein? Você estava com a cara cheia, hein? Aí, rapaz, falou aquilo: rapaz, mas que coisa, hein? Como é que você não tem vergonha de beber? Um dia está bêbado, outro dia vir pregar para a gente, outro dia vir falar de Deus para a gente. Você devia ter vergonha de fazer uma coisa dessa. Aí o que aconteceu? Esse irmão, eu tentei controlar a situação, eu tentei apaziguar as coisas ali, tentando resolver tudo na paz. E esse irmão perdeu a paciência, ele era um pouquinho do estupim curto. Ele perdeu a paciência e partiu para cima desse rapaz que falou isso para ele. E foi difícil para mim controlar, foi difícil controlar essa situação, porque eu tinha que tentar controlar ele, tentar segurar ele, e ele era mais forte do que eu, e eu muito mais forte do que eu, que era um rapaz novo, um jovem de uns 25 anos, forte, e eu fraquíssimo. Custei controlar ele e sair de lá, custei controlar e sair de lá com ele, dando conselho para ele, que eu tinha que ter um pouco mais de calma, não podia fazer aquilo. Então vocês vejam que muitas vezes a bebida, ela não é proibida, mas a pessoa tem que pensar o que ele está fazendo, tem que pensar que muitas vezes ela pode trazer problema, pode trazer vitupério para o nome de Deus e causar problemas na vida pessoal da gente também. Então por isso que eu falo, que eu gosto de alertar. A bebida, embora seja lícita, embora ela de forma moderada seja lícita, a Bíblia não proíbe ela de forma moderada, mas não vale a pena a pessoa fazer uso da bebida alcoólica. Não vale a pena porque é muito prejudicial. E quanto às testemunhas de Jeová, é uma religião que as pessoas ali, eles não pensam duas vezes. Eles bebem muito. Inclusive eu conversando há pouco tempo agora com um garçom de festa, que aqui na minha cidade faz muita festa, então tem aqueles garçons que são contratados só para aquela festa. Sempre que tem uma festa, o garçom é contratado para uma festa. Ele falou para mim que já foi garçom em muitas festas de testemunha de Jeová. E que as testemunhas de Jeová
são as pessoas que mais bebem e que nessas festas deles, que são às vezes que eles fazem festa de casamento, ou mesmo ali uma festa, de repente ali eles reúnem, resolvem fazer uma festa. Então eles bebem tanto quanto qualquer outro, eles não têm diferença das outras pessoas para beber. Então isso é prejudicial, porque a própria Bíblia diz que o tempo da bebedice já passou. Nós não devemos, a pessoa, quando ele passa a ser cristão, ele tem que deixar de lado a bebedice, mesmo que seja uma coisa lícita, mas não vale a pena, não vale a pena. Porque, igual eu falei, tem pessoas que sabem tomar uma dose, duas e fica só com aquilo, e tem outras que não sabem, né? Então, e a própria Bíblia diz que os beberrões não herdarão o reino de Deus. Então, eu aconselho a todas as testemunhas de Jeová, analise mais a Bíblia, pesquise um pouco mais e veja que muitas vezes vocês estão cometendo atos que não estão de acordo com a Bíblia. A bebedice não é bíblico, tá? Então, vocês pensam um pouquinho nisso e analisa mais para vocês verem que vocês, às vezes, para ser cristão, como vocês dizem que são, vocês têm que mudar as atitudes de vocês.